Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Em nome de Alá, o Clemente, Misericordioso, Misericordiador, o Senhor dos mundos, o Criador do Universo, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com a gente. Em nome de Alá, o Misericordioso, Misericordiador, louvor a Alá, o Senhor dos mundos, o Misericordioso, o Misericordiador, o soberano do dia do juízo. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta, a senda dos que agraciaste, não aos dos incursos em tua ira, nem aos dos desconhecidos e desencaminhados. Não se esqueça de se inscrever no canal Islã Brasil e o Mundo, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Venha visitar a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, a Mesquita Nur ou Mesquita da Luz, que fica na Rua Gonzaga Bastos, 77, Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Serão todos muito bem-vindos. Shukran. Como também vem mencionado no Evangelho de Mateus 21, 42, 43 e 44, disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificamos rejeitaram. Essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele quem sobre ela cair será. Abu Huraira narra que o mensageiro de Alá disse: Meu exemplo é dos profetas anteriores a mim. É como o de um homem que construiu uma casa muito linda e a ordenou, porém deixou um dos cantos um espaço que cabe um tijolo. As pessoas se impressionaram com a beleza da casa e disseram: se tivesse colocado o tijolo naquele lugar, a casa ficaria mais linda. O profeta de Alá disse: Eu sou o tal tijolo, o último dos mensageiros. E no Evangelho de João 16, 7, 8, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vê-lo enviarei. E quando ele ouvir, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Em outra versão do Evangelho de Mateus, mas tenho-vos dito isso, para que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vê-lo tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, 4, 7. É muito estranho, porque o livro em que li o assunto é sobre a interpretação dos evangelhos à luz do Antigo Testamento. E quando chegou ao versículo onde é mencionado passou e não falou do Consolador, apenas abordou outro assunto, a morte de Jesus, para que pagasse os pecados da humanidade. As pesquisas apontam que a palavra original no Evangelho de João era periglitos, o que quer dizer Ahmed ou Mohammed, e foi adulterada propositalmente em latim para paraclete,
para distanciar as pessoas do nome Hamad, conforme o evangelho original e da verdade, segundo o que vem mencionada a Escritura. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16, 13, 14. As palavras do versículo bíblico acima são semelhantes com o que o Alcorão Sagrado fala sobre o mensageiro de Alá. Alá Todo-Poderoso diz: nem fala por capricho, isso não é senão a inspiração que lhe foi revelada. Alcorão 53, 0304. E no Evangelho de João 15, 26, há muitas partes que coincidem com a vinda do profeta de Alá, como vem mencionado: quando tiver o conselheiro, eu vos enviarei, a voz da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, e ele testemunhará a meu respeito. E ainda diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16, 13, 14. O Alcorão descreve as características do mensageiro de Alá, bem como a dos seus companheiros, que Alá esteja satisfeito com ele, conforme são citadas na Torá e no Evangelho, e conhecidas pelos adeptos do livro dentre os judeus e os cristãos. Alá Todo-Poderoso diz: Mohammed é o mensageiro de Alá, e aqueles que estão com ele são servos para com os incrédulos, porém compassivos entre si. Vê-los as genuflexos, prostrados, anelando a graça de Alá e a sua complacência. Seus rostos estarão marcados com os traços da prostração. Tal é seu exemplo na Torá e no Evangelho, como a semente que brota e desenvolve e se robustece, e se firma em seus talos. Comprais aos semeadores, para irritar os incrédulos. Alá prometeu aos fiéis que praticam o bem, indulgência e uma magnífica recompensa. Alcorão 48, 29. E consta: oráculo contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de danitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema. Saí com pão ao encontro dos fugitivos, pois fogem diante das espadas, diante da espada desembainhada, e diante do arco armado, e diante da pressão da guerra. Isaías 21, 13 e 15. Tudo indica que esse versículo aponta para a revelação feita sobre o profeta árabe, o fideldigno Muhammad. No meu ponto de vista pessoal, o versículo acima indica o abandono dos judeus dos países árabes diante da espada do profeta de Alá e de seus companheiros depois dele. Aponta a queda dos judeus e sua retirada do Claibar, no templo de Omar bin al-Khattab, dirigindo-se a Samir com a passagem pelo Taime, pouco antes da conquista do Islã, diante da espada desembainhada e diante do arco armado, período da conquista islâmica. Este censor do texto pode ser considerável. Alá sabe melhor. Pode também cogitar sobre a conquista de muçulmanos à Palestina do templo de Omar, filho de Al-Khattab, e pode ser o que vem no Evangelho. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta,
e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 21, 5. É muito sabido pelos líderes cristãos que então Califa Omar bin al-Khattab estava humilde montado no seu animal, o burro, e os seus teólogos na altura haviam encontrado as suas características nos livros deles. Fonte: pode ser que isso é o que foi mencionado na escritura acima, porém é meu ponto de vista pessoal e nada é oficial. Notei que alguns que interpretaram o versículo, dentre eles Abdul Hamad Daut, não relaciona com a conquista da Palestina no tempo de Omar, filho de Al-Khattab. Porém, alguns deles relacionam com a migração do profeta de Alá, de Meca para Medina ao norte, e, no meu ver, esta diligência deixa um pouco de dúvida. Não restam dúvidas que a percepção sobre o assunto citado da conquista de países por muçulmanos nos livros primitivos dos judeus e dos cristãos pode ser que o Alcorão aborda. Alá Todo-Poderoso diz: temos prescrito nos Salmos, depois da mensagem dada a Moisés, que a terra herdará lá aos meus servos virtuosos. Alcorão 21, 105. E o Salmo é um dos livros primitivos que antecederam o do profeta Mohammed, revelado a Davi e que os judeus leram. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam com a gente. Fiquem com Deus. Shukran.